Céu Orlando apresenta Amar, a Suprema Ciência da Vida, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo. Estes pequenos gestos são importantes para que o YouTube reconheça a relevância do canal e para impulsionar a divulgação das mensagens espiritualistas. Agradecemos sua colaboração. Capítulo 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Pergunta: de que maneira nós, criaturas finitas, manifestaremos o nosso amor por Deus em sua condição infinita, amando-o sobre todas as coisas, se ninguém consegue amar o desconhecido? Resposta: uma vez que a evolução não tem ponto final, para obtermos melhor sucesso no ato sagrado de amarmos a Deus sobre todas as coisas, é mais pedagógico demonstrarmos o nosso amor, de maneira progressiva e eterna, às partes de sua criação. Consideremos também que, se pretendemos vislumbrá-lo pelas vias da razão, reduziremos o infinito à nossa condição de seres finitos. E, mais ainda, tenhamos sempre em mente que, onde há vida, existe Deus, e onde há Deus, existe vida, pois não existe vida sem Deus, nem Deus sem vida. É possível deduzirmos o quanto é complexo amarmos a Deus sobre todas as coisas. Embora tenhamos sido criados, em essência, à imagem e semelhança de Deus, quando usarmos tão somente a razão como instrumento de pesquisa quanto a transcendência, não conseguiremos atingir a frequência que identifica os planos energéticos além da forma material. Por conseguinte, tenhamos em mente que, mesmo estando no plano relativo em que nos encontramos, o mais abrangente instrumento de pesquisa para, paulatinamente, identificarmos o absoluto será sempre através da intuição. E quando estivermos graduados à intuição pura, sentiremos Deus de maneira mais ampla, pulsando em nossos corações, mas nunca a sua totalidade. Tenhamos também em mente que o milagre da vida saudável é amar a Deus sobre todas as coisas, para que, assim, adquiramos condições para amarmos o próximo como a nós mesmos. Esse é o processo único para quem almeja se tornar um ser integral. Pergunta: uma vez que, devido à pouca evolução moral, encontramos dificuldades para identificar Deus em nosso íntimo, de que maneira concebermos o Criador intrínseco à criação? Resposta: cada ser humano, na condição de parte não apartada de Deus, encontra-se intrínseco à criação do Supremo Criador. Consequentemente, por sermos portadores de seus divinos atributos, com o progressivo dilatar de nossa consciência, intuitivamente identificaremos Deus em todos os seres vivos, sem querer personificá-lo, porque já concebemos que não há vida sem Deus. Observemos que é processo natural a criatura humana, gradualmente, aumentar a sua capacidade de amar a criação do micro ao macrocosmo, tendo sempre em mente que, na escala infinita da evolução, a mônada, graduada ao reino hominal e, consequentemente, portadora de livre-arbítrio e rudimentar consciência, atende ao deutropismo com maior facilidade, o que lhe faculta exteriorizar amor pelo Criador, amando as suas criaturas. De onde se conclui, seguindo a moral cristã, que é amar a Deus sobre todas as coisas, torna-se visível e audível quando fazemos uso da ética cristã, que é amar ao próximo como a si mesmo. Assim, dilatemos o nosso amor para melhor amarmos as criaturas. Em Aquário, era do mentalismo, o espírito humano terreno, consciente de que não existe ética superior à vida, segundo Pietro Baldi, gradualmente passará a se amar, o que lhe facultará identificar com mais amplitude a fagulha de Deus existente em si e em todos os seres humanos. Com isso, passará a ouvir as vozes dos céus lhe conclamando a adquirir a misericórdia do ver, ouvir e falar. Munido de tal virtude,
tornar-se-á médium das potestades celestes atuando no plano terrestre. Pergunta: na condição de espíritos em evolução, como sabermos se já estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Respostas. As avaliações externas realizadas pelos nossos semelhantes necessariamente não identificarão a nossa realidade interna. Daí, a maneira mais segura é fazermos uma autoavaliação sem subterfúgio, camuflagem nem mimetismo, pois podemos enganar a humanidade inteira, mas não a nossa consciência nem as leis do Supremo Legislador, Deus. Uma vez que o universo criado é dinâmico e obedece ao eterno transformismo, ao eterno vir a ser, é oportuno ressaltar que as virtudes adquiridas, ou seja, já despertada de nosso íntimo por nós, são eternas e progressivas, enquanto as nossas sombras são todas temporárias, pois, conforme disse o nosso sublime pedagogo Jesus de Nazaré, sós luzes. Caracterizemos um indivíduo mais pleno de Deus. Ele se dedica silenciosamente a unir os homens aos homens e a unir o homem a Deus. Serve de ponte entre a terra e os céus àqueles de menor patrimônio moral, sem alarde, pois se coloca humildemente entre os seus semelhantes para ajudá-los desinteressadamente, seguindo os preceitos evangélicos ensinados pelo Nazareno Mestre, a maior autoridade moral que, na condição humana, pisou na terra. A evolução moral de tal indivíduo, por ser de nível mais elevado, não disputará lideranças nem terá atitudes que exaltem a sua individualidade, mas se colocará como guia amoroso, bem-humorado e simpático, para, sob as emanações da misericórdia, amparar aqueles mais carentes de Deus. Por estar graduado à religiosidade, evidentemente, dentro de seus limites, não lutará para impor as suas ideias, razão pela qual não perderá a ternura para dizer a sua verdade, segundo Pietro Baldi. É criatura naturalmente portadora da simpatia, a qual gera empatia com ondas mentais advindas amorosamente de seus semelhantes. Por ter como foco primordial alcançar os planos celestes, sem recusar as benfazejas emoções humanas do plano terrestre, sua mente não eclipsa a sua centelha divina, o que lhe garante, mesmo vivendo nos campos de batalha dos egos de seus semelhantes, não perder o equilíbrio de seu eu crístico. Tal indivíduo, por ser portador da misericórdia, do ouvir, é naturalmente mais resistente às agressões humanas, verbalizada pelos desprovidos da eterna fé. A verdade é que ele não se detém nas temporárias questiúnculas que emocionam negativa e agressivamente aqueles que ainda não aspiram a conquistar as dimensões luminosas. Sabe-se que fora do amor não há salvação. Por isso, amemo-nos e aos nossos semelhantes, induzindo-os a idealizarem objetivos nobres enquanto estiverem no plano dos encarnados. Uma excelente fonte que fornece elementos substanciais aos pesquisadores da conduta alheia é a observação do tom da voz das criaturas. Assim, para termos segurança em nossas avaliações, atentemos para as magníficas obras realizadas pelo Nazareno Mestre, quando se utilizando tão somente de sua firme, porém dúlcida e misericordiosa voz. Você, leitor, ao ler este livro, de preferência em voz alta, pronuncie as palavras com a clareza da convicção, com o magnetismo de um porta-voz do Cristo, para que ela transporte a essência da vida, o amor, e possa auxiliar na manutenção ou na recomposição da saúde de seus ouvintes encarnados e desencarnados, a exemplo do que fizera o Nazareno Mestre, que, utilizando-se apenas de sua misericordiosa voz, ao falar, transportava a bioenergia vivificadora e assim curou almas e corpos de seus semelhantes. Ore com segurança e entusiasmo e fale com Deus. Não economize a sua capacidade de devanear, viajando pelo universo de Deus.
tenha certeza de que você praticará a medicina preventiva a seu favor e daqueles que fizerem parte de sua plateia de ouvintes. Assim, procuremos sacralizar a nossa voz para que tenhamos o universo conspirando positivamente a nosso favor. Vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos solicitar o seu sagrado amparo. Deus, mente suprema, artífice da vida, causa sem causa, absoluto incriado Criador, vida da minha vida, luz dos meus olhos, som da minha voz, ar da minha respiração. Auxilia-me, Senhor, a elevar-me à frequência da vida cósmica para que eu compreenda os objetivos sagrados da vida e transforme as minhas potencialidades em ações criadoras. Pai, ajuda-me a despertar o meu Cristo interno, a minha parte não apartada de Ti, a aumentar a minha capacidade de amar e de agradecer ao Criador do amor. Deus, estou na Terra, em um reduto do Teu infinito universo, exercitando harmonizar-me com as leis da vida, para vislumbrar a beleza policrômica da Tua criação, a qual, intuitivamente, sei que existe, pois és a perfeição absoluta. Senhor, o momento histórico do planeta Terra clama por mudanças, razão pela qual estamos empenhados na divulgação dos adventos crísticos e, neste sagrado instante, apresentando à sociedade um luminoso roteiro para os novos rumos do cristianismo. Ajuda-nos, Pai de infinito amor, nessa sacrossanta tarefa. Abençoa, Senhor, por misericórdia, a todos nós, espíritos terráqueos, pois temos a sagrada incumbência de divulgar o cristianismo renovado. Ampara-nos, Senhor, a fim de que, impulsionados pelos sentimentos emotivos do afeto fraterno, consigamos decorar a mente humana com a policromia divina e a fascinante beleza do poema cósmico declamado por Jesus, o Evangelho. Graças a Deus. Amém. O homem que vivencia o Evangelho integra-se naturalmente ao metabolismo da lei suprema do Criador, o que lhe permite, por mérito, ter o universo conspirando positivamente a seu favor. É lei natural e universal. Fim do capítulo 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo. Estes pequenos gestos são importantes para que o YouTube reconheça a relevância do canal e para impulsionar a divulgação das mensagens espiritualistas. Agradecemos a sua colaboração.